Quem vai dizer o que vai ou não são os vereadores. Eu estou sendo claro assim, com a linguagem mais clara, mais objetiva, para não ficar, né, na cabeça de quem aqui está, que o Executivo está empurrando de goela abaixo um projeto para sangrar vocês, e não é assim. Eu estou sendo bem objetivo, porque antes dessa audiência que aqui está sendo ofertada, sentamos ali com os vereadores, conversamos, e eu estou aqui representando, certo? Amanhã ou depois, se o Executivo não tiver essa lei votada, o Legislativo também será penalizado. Sabe por quê? Porque parte dos recursos que aqui entram nesta casa depende dos impostos. Ou não é assim, vereador Wagner? O duodécimo da Câmara, ele é feito de quê? Dos impostos. Quando há uma queda de receita, para o ano seguinte, a Câmara, ela tem a sua queda de receita. E se não me falha a memória, a Câmara ela pode gastar, se não me engano, 60%, não é isso, presidente, com o pessoal? E quando não atinge, o que é que ocorre? Os vereadores também serão penalizados. Sabe por quê? Porque vai ter que reduzir o salário. Ou não é assim, vereador Wanda? Bom, seguindo, temos aqui dizendo o seguinte: conceder, permitir ou autorizar serviços de transportes coletivos. O município ainda não tem esse serviço de transporte coletivo aqui. Não tem ônibus, né, que faz... Mas já está previsto lá atrás, na lei maior. Se fosse uma coisa para a gente pensar em Salgado de São Félix, para o momento, lá em 1990, quem votou e aprovou a lei orgânica, não teria colocado transporte coletivo para o município. Vocês não acham? Então, tudo que está nesta lei não quer dizer que vai ser cobrado de vocês. Mas tem que ter uma atenuante para que, se preciso for, se vocês forem se legalizar, que tenha amparado na lei. Então, por isso que está sendo posto para o Legislativo, e o Legislativo vai apreciar. Cabe ao Legislativo, friso novamente, emendar, aprovar, reprovar, somente o Legislativo. O Legislativo é inviolável, não é isso, vereador? Eu assisto todas as sextas-feiras, é dever meu assistir quando os vereadores, tanto de situação quanto de oposição, eles fazem os seus questionamentos, e aí eu fico observando, né? E aqui a lei orgânica, ela diz que o vereador, ele é inviolável, e os poderes são independentes. Mas eles são parceiros. Eles não precisam andar separados, não. Eles têm que andar de mão dada. Porque o município ele só caminha se o legislativo e o executivo caminhar junto. Uma coisa que eu sempre observo, eu sei que hoje o assunto ele é pautado a esta matéria, mas é um adendo pequeno, que eu observo o seguinte: os serviços correlatos à iluminação pública sempre são citados. E eu digo com toda certeza, é dever do município prestar um serviço de qualidade. Mas eu digo também, Salgado de São Félix nunca esteve tão iluminada quanto hoje. Isso aí eu tenho a obrigação de dizer, porque eu tenho uma equipe comprometida e muitas vezes eu acompanho. Pode ter alguma deficiência, não é 100%, mas primamos pela essa eficiência. Talvez um dia a gente consiga atingir os 100%. Fala também aqui sobre os serviços funerários e cemitérios.
Se falou, e eu observei também, em uma das falas, nas redes sociais, que vamos cobrar dos cemitérios de novo. Nós não estamos criando nada. A lei anterior, que foi revisada em 1998, que é a Lei 280, ele já tem lá, gente, as taxas, taxa de sepultamento, exumação, tá certo? Translado, vocês vão olhar, vocês vão ver. Só que é o seguinte, eu pergunto a vocês, alguém aqui já soube ou tem conhecimento que pagou para sepultar um corpo? Para sepultar não, para exumar um corpo? Recentemente, eu não sei, foi um parente da presidente da Paz que precisou ser exumado para fazer um sepultamento, não foi, vereadora, presidente? É lamentável falar, não foi exumado, foi meu pai, entendeu? Ainda estava o corpo perfeito, no caixão tem até aqui o amigo Antônio Lucas, aí quando abriu, os ossinhos estavam perfeitos, tivemos que colocar numa bolsa, colocar na caixa, e realmente o caixão foi preciso ser queimado. Quando falamos em exumação é porque teve que tirar os restos mortais. Entendeu? Não é questão de exumação porque faleceu alguém e você vai lá e tira o corpo, não. É porque quando chegou no período devido, precisou exumar para poder sepultar. Não é assim, presidente? Então, eu estou mostrando a vocês que tem lá na lei. Mas as pessoas não pagam. Seria de grande importância que o município vivesse da sua arrecadação própria. Mas não tem isso não, gente. O município de Salgado São Félix é um município pobre, que depende exclusivamente do FPM. Até então, quando se passa grandes empresas pelo município, como foi o caso da IT, da empresa aqui do consórcio Acauã, aí deixa um pouquinho a mais com relação ao ISS. Aquele pouquinho a mais que deixa para o município gera circulação para o comércio, né? Aquela empresa que se instala gera emprego e renda. Enfim, eu não quero me alongar muito, eu vou ser o mais breve possível. Uma atividade que se fala aqui, que é a questão da publicidade, né? Na lei anterior, também tinha algumas inconsistências, vereadora Marleide. A lei anterior ainda tinha, pois está caduca, assim dizendo, e precisando da sua atualização, ela tinha um imposto chamado IVVC. O que é o IVVC? Era um imposto que os municípios recebiam do combustível. Então, todo combustível que era vendido, um percentual era repassado para os municípios. Isso foi retirado dessa matéria, porque hoje não existe mais o IVVC. Existe a CID. A CID já é outra modalidade com relação aos combustíveis. E falando de publicidade, por que se paga publicidade? Vamos lá. Se paga publicidade porque é um serviço prestado. Por exemplo, a vereadora Marleide citou anteriormente que a Kombi do amigo Maurílio, que aí está, que é o proprietário, foi contratada. Naquele momento, Maurílio prestou um serviço aos vereadores. O fato gerador, como é chamado, foi feito aqui no município. E esse fato gerador gera um imposto. Então, 5% do que é pago deveria ser recolhido aos cofres do município. Não é feito. Concordo. Porque para se fazer, vai se fazer todo mundo, não é assim? Concordam? Então, mais um adendo que está lá na lei, que também a população não paga. Então, eu estou mostrando isso para vocês entenderem
que ninguém aqui está querendo empurrar de igual abaixo um projeto. Está mostrando a realidade. Se um dia o município vier a precisar, ele vai estar lá amparado na lei. Mas tem algumas inconsistências que a mim foi perguntada, eu vou responder. Sim, antes que eu esqueça, na Lei 145, que é a lei orgânica, em seu artigo 7º, ele diz que o município é vedado. O que é vedado? Vedado está dizendo que não pode fazer. É vedado outorgar isenções ou anistias fiscais, ou permitir remissão de dívida sem interesse público justificado, sob nulidade do ato. O que é isso? Suponhamos que o amigo Alonso, que aí está, ele recebeu uma isenção do Poder Executivo sem a devida justificativa. Ou seja, o prefeito cometeu, digamos assim, um ato de improbidade. Isentou Alonso sem ter uma justificativa plausível. É verdade, está aqui. Então, como é que se justifica uma corte do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a renúncia de receita? Eu sou obrigado, eu, município, eu, executivo, certo? A inscrever em dívida ativa. Por exemplo, suponhamos que o vereador Mário Romero tem sua casa e não pagou o IPTU. De um ano para outro, eu tenho que informar o tribunal. O vereador Mário não pagou, não. Não é assim, vereador? Então, gente, a renúncia de receita, ela está pautada na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101. O prefeito ele não pode renunciar à receita. Se ele deixa de mandar um projeto de lei desse, ele responde como por improbidade administrativa. Ele tem a obrigação de mandar. E volta a frisar, quem vai votar, quem vai emendar, quem vai aprovar ou desaprovar é o legislativo. Sabedor que o executivo é penalizado e o legislativo também. Não é assim, presidente? Vamos lá. Aí volta aquela história que eu comecei aqui com o vereador Vaguinho, que os poderes são independentes, hierárquicos e colaborativos. Legislativo e executivo, ele tem que andar junto. Claro que toda unanimidade é burra. Tem as suas particularidades. Você acha que você vai concordar com tudo? Não. Eu estou cansado de escutar aqui vereador Vando, vereador Mário, os vereadores de oposição, a senhora presidente, o vereador Mano dizer que para o bem da população estou aqui para votar. Já hoje eu escutei. Não é assim, gente? Então, não vamos querer castigar o seu representante porque vai votar uma lei que pode, digamos assim, se não for votada, estragar com o município. Eu falo estragar porque quando você não vota uma lei dessa, o município será penalizado e o executivo também. Mais adiante, no artigo 23 da Lei Orgânica do Município, ele prevê o seguinte: a convocação extraordinária da Câmara, municipal dá-se, aí no seu inciso 2, ele diz, pela presidente da Câmara. Então, a Câmara ela pode ser convocada a qualquer momento. Já as comissões que faz a análise dos projetos, seja leis complementares, ordinárias, delegadas, resoluções e decretos legislativos, elas são feitas exclusivamente pelo Legislativo. O Executivo não tem nenhuma responsabilidade em relação a isso.
E no artigo 36, ele frisa que a lei do Código Tributário ela é a lei complementar. Então, ela complementa alguma coisa, né? O artigo 46 diz que cabe à Câmara Municipal a sanção, cabe à Câmara Municipal legislar sobre a matéria de competência do município, especialmente quando se refere o seguinte: assunto de interesses locais, como legislação federal, estadual, tributos municipais, bem como autorizar isenções fiscais e remissão de dívida. Se amanhã ou depois o prefeito colocasse aqui um exemplo, eu quero anistiar, eu quero que todas as atividades relativas à cassinicultura, não é, irmão? Seja anistiada, não vai pagar nada. Ele está cometendo um ato ilícito, porque tem que ter aprovação do legislativo. Não é o prefeito, é o legislativo quem diz se pode ou não. Está aqui, na lei orgânica. Então, quando... Para frisar bem, é por isso que nós chegamos ao entendimento desse projeto não ser votado hoje. Esse projeto ser debatido, discutido entre nós e a população. Aí é só esclarecendo por que a gente chegou a essa conclusão de ter, certo, em vez de ter a votação, ter essa audiência pública. Eu já estou terminando aqui. Tá certo. E tem também, a gente sabe que o município não está desprovido de código tributário, que tem um código tributário 280/98, que poderia ser atualizado. Tem muitos pontos que eles são iguais. Agora, as tarifas, as taxas do Código Tributário 98 são menores em muitos aspectos, em muitos pontos, e que esse atual está sendo apreciado e vai ser votado. Certo. Muito obrigado. Com relação a essa questão que o vereador frisou, existe a Lei 280, realmente, mas existe o órgão fiscalizador cobrando do Executivo, dizendo que é para atualizar. E, no meu entendimento, atualizar seria justamente inserir, suprimir, alterar valores ou reduzir valores. E, assim sendo, a matéria está posta para o Legislativo justamente analisar e votar. Só para concluir essa parte aqui da lei orgânica e começar a responder, e eu vou ser bem breve nessa parte porque todo mundo eu sei que já está agoniado aqui que eu falando demais. Lá no artigo 81, e aí já respondendo uma pergunta do vereador Wagner, que fala que seria um dos maiores problemas em relação ao projeto, que seria dar o poder ao Executivo, através de força de decreto, para atualizar a unidade fiscal de Salgado de São Félix, bem como as outras referências de taxas e impostos. Eu quero dizer que no artigo 81 da Lei Orgânica do Município, ele diz assim: a formalização dos atos administrativos da competência do prefeito face a inciso 1, mediante decreto. Ninguém está criando nada. O decreto ele é previsto no artigo 81, ele diz lá. Agora, também eu escutei em redes sociais quando dizia o seguinte: o prefeito vai botar o preço que quiser nas coisas que estão lá interpostas. Não é bem assim. Lá tem um referencial de índice. Esse índice é o INCC. Está lá, está na proposta, e aí também não permite ficar brecha para ninguém botar o valor que quer. Tem um referencial. Os nobres vereadores têm aí. Vocês vão poder observar como é calculado o INCC. Posso passar cópias para vocês sem nenhum problema. Não tem nada de aberração nisso.
E por fim, nessa parte, quero explicar o que é imposto e taxa, para que as pessoas entendam realmente o que é imposto e o que é taxa. O imposto, ele está aqui, ele incide sobre o patrimônio, ou sobre a renda ou consumo. Por exemplo, eu tenho uma casa, eu pago IPTU, é um imposto. Eu tenho um carro, eu pago IPVA, é um imposto. Eu tenho uma renda, eu pago imposto de renda. Isso é imposto. Taxa não, taxa é diferente. Taxa é um valor cobrado por conta de uma prestação de serviço, diferenciado do imposto. Então ele diz aqui, seja ele federal, estadual ou municipal. Então diferente, é muito diferente taxa de imposto. Então vou começar agora a responder as perguntas. Primeiro foi falar da questão do veto. Por que é que no projeto existe alguns artigos vetados na lista de serviço? Primeiro, porque existe uma lei federal, que é a Lei 116/2003, que dispõe sobre a lista de serviços. Tudo que pode ser cobrado, não. Atividade que pode ser cobrada ou não. E ao longo de 2003 até hoje, essa lista ela sofreu várias adequações, porque foi entendendo que determinada atividade não deveria ser cobrada. Então, na lista, ele é enumerado item a item, e quando chega em um determinado item, porque eu fiz questão de colocar também essa fala aqui para vocês, é que na lista, o item vetado foi vetado pelo presidente da República. Não foi vetado pelo município. E por que é que essa lista está anexa ao projeto de lei? Ela está anexa para dar um norte, para mostrar a vocês quais atividades reais devem ser cobradas lá com o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, por isso que está, e aí aparece riscado a questão do veto. Só esclarecendo. Respondendo à questão da lei complementar, que é o Código Tributário, a questão da agricultura, né, que o vereador Vando, também o vereador Wagner citou, é que a agricultura, hoje, o pequeno produtor, ele não tem essa necessidade de pagar esse imposto. Mas, se porventura ele prestar um serviço a um ente que só faz o pagamento a ele, se ele for formalizado, ele precisa. Então, por isto é que está na lei. Aí os vereadores podem dizer, mas não está claro. Bota uma emenda. Coloca uma emenda. Mas a matéria não está errada, ela está certa. Vamos a outro item. A questão de IPTU. Tem várias isenções. Eu vi aqui no código que ele fala que o funcionário público, por exemplo, que recebe até 2 salários mínimos, que tem uma única residência exclusiva para a sua residência, ele é isento. Vi também que pessoas com uma idade superior a 70 anos, igual ou superior, é isento. Mas para você conceder esse benefício, você tem que ir na repartição solicitar. Os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, que ganham absurdos, mas está lá na lei federal dizendo que eles são isentos. Mas ele tem que ir na prefeitura, através de requerimento, solicitar sua isenção. É assim que funciona. Não é diferente. Isso não é diferente em Salgado, não é diferente em Itabaiana, não é diferente em João Pessoa, é em todo lugar. É assim que funciona. Com relação
as duas atividades correlatas ao camarão, qual foi o entendimento? O entendimento era que a atividade, elas pagavam ao município, e aí toda vez que ia pagar, não tinha um referencial, porque não tinha na lei um referencial dizendo que era lá do camarão, a atividade do camarão, se pagava, se não me falha a memória, R$300, alguma coisa desse tipo. Se pagava esse valor, não sei, não posso nem... Mas aí o vereador que é da área, ele pode falar, mas o prefeito, ele fez um benefício, ele não fez de forma alguma uma penalidade, ele reduziu para 210, está lá, tá certo? Quando se fala nas duas atividades, o que quer dizer com isso? É que, por exemplo, se o produtor que está lá, ele formalizou a sua empresa, e a sua empresa, ela vem inserida naquela atividade, que você vai ver que está o mesmo valor, que são 35 unidade fiscal do Salgado São Félix, se ela estiver enquadrada na primeira, ela vai pagar 35. A mesma coisa se ela estiver enquadrada na segunda. Faça uma emenda. Diga assim, essa atividade já está enquadrada, faça uma emenda. Mas, no meu entendimento, esse aqui é um entendimento meu, não vai mudar muita coisa. Por quê? Porque ou uma ou outra vai pagar a mesma coisa. Entendeu? Ninguém está penalizando de forma alguma os produtores de camarão. Com relação à apicultura, que muito foi falado, diferente do que disse a vereadora Adriana, nós estamos participando aí do Conselho de Turismo aqui do município, e Virgínio, ele participa conosco, é ativo, né, no Conselho, e a expectativa de Virgínia é muito boa em relação ao mel. Diz que é um dos maiores produtores da região e que também precisa ter a sua legalização, porque se ele vai começar a exportar, como é que ele vai exportar se ele não tiver legalizado com o seu alvará, com as coisas tudo? Então, por isso, foi inserido lá na lista a questão da apicultura, assim como o algodão herbáceo, que também está lá, que não existia. Então, eu não estou dizendo isso, gente, não é porque, de forma alguma, estou desmentindo a vereadora, não. Estou dizendo, é o que me foi passado no Conselho de Turismo. Tá certo, vereadora? Apicultora. Uhum. Já fui secretária da associação. Uhum. E nós, há 8 anos que a gente não produz o equivalente que era antes. Nós já tivemos realmente projetos grandiosos que trouxeram renda para esse município, onde a gente pagava todos os impostos que era necessário. Essa questão de avançar e as certificações, a gente deixar a passos lentos, porque nós precisamos colocar o nosso entreposto, que foi uma conquista da associação. Então, assim, o que se refere à associação, eu estou a par de tudo. E essas certificações, claro, são necessárias. Inclusive, a gente luta, desde 2016, para uma certificação municipal, que é o SIM. Acho que você deve ter conhecimento. E por questões políticas, a gente nunca conseguiu. Certo? E quando eu falo da questão da apicultura, a apicultura aqui no nosso município nunca teve acompanhamento nem assistência da questão de apoio, respaldo de prefeitura, de Secretaria de Agricultura, ou seja lá o que fosse. Nunca houve. O que a gente tinha era quando havia um projeto, por fazer parte do conselho, graças a Deus, os presidentes eram pessoas que tinham visão e quando se precisava da assinatura do conselho, a gente conseguia. Mas em outras questões, não. Não existe um técnico que acompanhe, que vá lá fazer laudo, acompanhamento, que dê apoio. Não existe. Toda a nossa parceria da Associação dos Apicultores de Salgado São Félix é fora desse município. É com instituições de nível estadual ou privadas que nos acompanham. Certo. Com relação a esse acompanhamento, a Emater não faz esse trabalho com vocês? Por isso que eu citei acompanhamento estadual, mas com referência a município, nunca houve. Ok. Existe um item, que é o 09, que foi falado aí, assininhos imulares, que realmente existe uma inconsistência no projeto, vereador Wagner.
E aí a gente tem que ter humildade de dizer que há um erro, é um erro material, é só suprimir através da emenda, não é nenhum problema. Admitir que existe um erro. Um erro pequeno, besta, não é... Até porque quem cria jumento, sinceramente, a gente que faz apreensão, porque tem uma lei votada também aqui nesta casa, apreensão de animais às vezes em circulação aí, fica lá o jumento, se a gente não tiver cuidado, a gente passa muitos dias só dando comida, sombra e água fresca. E não aparece o dono, porque ninguém quer. Infelizmente é assim. Pois não. Eu fiz receber um jumento que nós sabemos que nossa cidade, nosso município é um município pobre e carente. Certo. E tem muita gente que utiliza o assinino ou o jumento para transportar areia, transportar lenha, seja o que for, água. Aí a preocupação nossa é com esse jumento utilizado para meio de vida dessas pessoas. Não é o jumento que estão soltos nas ruas, às vezes sem dono. A nossa preocupação é pelas pessoas que utilizam ele como meio de vida. E nós sabemos que tem muito, principalmente na zona rural. Pronto, aproveitando isso, já que há essa preocupação, seria de grande importância que a gente começasse a pensar o que fazer com esses animais realmente que são apreendidos, que muitas vezes os donos nem vêm lá, e depois de 3 dias a gente tem que destinar para uma associação itabaiana, é assim que está lá na lei, né? E muitas vezes traz um constrangimento e um custo. Isso aí é pautado para um outro momento, eu estou apenas frisando que foi citado. Vamos lá, para a questão do salão de beleza, manicure, que foi citado aqui pela vereadora Marleide, quero deixar bem claro que as atividades correlatas a esta que foi citada aí, todas elas, se ela já estiver enquadrada lá no MEI, ela já não paga. Ela paga só a taxa do MEI, que é aquela que nós sabemos, não paga. E também aquilo que eu falei, tem um salão de beleza, tá ali. Aí tem uma plaquinha, beleza? É obrigado a tirar o alvará? Seria. Perante a lei seria. Mas quem tira? Quais são os profissionais autônomos deste município classificados nessas atividades que aí foram citadas, que têm a sua formalidade? É muito difícil. Mas eu vou além. Se ainda assim elas quiserem se legalizar para buscar junto aos bancos, às instituições, como é o caso do Banco do Nordeste, como é o caso de parcerias para trazer um empréstimo ao capital de giro, para que ela possa comprar a sua... esqueci agora, vendi tanto, esqueci. Sua progressiva, né? Os seus produtos para realizar a sua atividade. Tem que estar constando aí. Se a gente não constar, como é que a gente vai dar a oportunidade dela se legalizar? Então, por isso que está aí. Tá certo? Com relação aos valores da unidade fiscal de Salgado São Félix, que não foi citado aqui, mas eu faço questão de falar, é que essa unidade fiscal, ela tem um referencial de R$ 7,00. Isso faz muito tempo mesmo, que já se cobra praticamente isso. Não foi nem alterado esse valor. O vereador está dizendo que era 4, não sei. Mas aí tudo bem. De 4 para 7, se você levar em consideração, para algumas atividades, vai dar R$ 105,00, não é isso, vereador? 15, que aí está para algumas atividades, também é fato de uma emenda pelos senhores vereadores, que pode dizer, não, tal atividade, vamos baixar, ao invés de 15, vamos botar 5, vamos botar 8, vamos botar 10, não compete. Esqueci na hora de fazer, colocar o voto a ser apreciado pelo
O artigo 12, no seu inciso 4, que diz do resultado, independente do resultado financeiro obtido no exercício da atividade, do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Aí quando nós vamos aqui no artigo 14, no seu inciso 4 também, está dizendo as microempresas atendidas como tais, as pessoas jurídicas e as firmas individuais que obtenham no ano anterior ou na concessão desse benefício, receita bruta total igual ou inferior a 500 unidades fiscais. Aí aqui está dizendo que é independente de valores. Aí eu queria que o nosso colega explicasse. Né? O artigo 14, ele dá um referencial. Ele diz o seguinte: se a empresa atingiu 500 unidades fiscais, que ele tem um limitador de 500 unidades fiscais dentro daquele período que foi gerado o fato gerador. Se há essa inconsistência, vereador, se emenda, tira, suprime. Não tem problema nenhum. Eu acredito que todas as... A questão do veto, né, que tem alguns vetos, aí diz qual é, mas a gente não sabe do que se trata. Então, assim, a gente precisa dessa lei de 90. Aquela questão ali, acredito eu, que tenha sido por falta de conhecimento da parte que o fez, mas quero dizer e deixar bem claro para a população salgadense. Ali não é 4.200 e sim R$ 42. É uma matéria que a gente aprende na primeira série, porcentagem. 100% de R$10 é R$10. 200% é 20, 300% é 30. Então, 600% não poderia ser jamais R$ 4.200. Eu acho até que a vontade de querer aprontar é tão grande que termina cometendo esses equívocos. Né? Então, eu sei que as vereadoras e o vereador aqui da oposição disse que não partiu deles, eu vi. Mas também tem uma coisa importante, é que às vezes a gente não precisa dar munição. Às vezes a gente vê um erro que está lá, quando a gente curte, é que a gente aprova, né? A gente diz assim, tal coisa está errada, aí eu vou lá e pum, curto. Eu estou dando munição. Então, só a pedido da minha parte, em relação aos nobres vereadores, aqui todos, é que assim, a gente quer fazer um trabalho bonito para a cidade, eu não quero fazer aqui um trabalho feio, o prefeito também não quer, de jeito maneira, é que a gente tem essa preocupação, antes da gente enfatizar, de acusar, é bom a gente ter certeza. Porque me deixa muito triste quando eu vejo uma situação dessa, que no nosso dia a dia, eu estou aqui, todos os dias eu estou aqui, de feriado, se preciso for, de domingo a domingo, eu não olho essa história de situação e oposição. Eu estou aqui para fazer um trabalho técnico. E a gente fica triste quando a gente vê isso. Porque é falta de compromisso, sei lá, de comprometimento com a coisa pública. Entendeu, vereador? Eu respondi. Eu respondi, vereador, com o artigo 81. Mas nessa lei vai colocar participar da decisão também. Olha, vereador, não sou eu que posso decidir isso. Quem pode decidir são vocês. Agora, se entender que está ilegal perante a lei orgânica do município, quem pode discutir são vocês. Eu não posso dizer que está certo, que está errado. Eu sei que a lei orgânica, ela diz e dá o direito ao prefeito fazer através de decreto.
Se o legislativo vai dizer que ele só pode se tiver, aí cabe saber se é inconstitucional ou não isso. Não sou eu. Então, queria agradecer. Estou aqui à disposição do legislativo, tantas e quantas vezes for preciso. E muito obrigado à população em geral. Obrigada também ao senhor secretário. Obrigada aqui ao povo presente. E vou repetir em voz alta. Aqueles que passaram a semana, aqueles que passaram a noite, pensando que a vereadora da Paz e presidente desta casa viria aqui para dar um voto, para prejudicar o povo pobre de Salgado, saiam tranquilos. Tenho 5 mandatos consecutivos, devo a Deus e ao povo pobre de Salgado. Contem com essa vereadora no que for preciso, gente. É por este motivo que hoje não está sendo votada, porque nós vimos, conversamos com os senhores vereadores e secretários, que existe necessidade de sentarmos para colocarmos emendas e onde ia prejudicar alguém, nós possamos mudar. Pode confiar na vereadora que vos fala. A vereadora da Paz ama o povo pobre de Salgado. Tem 5 mandatos consecutivos, não é comprado. É trabalhado, é conquistado com muitas lutas, com muitas noites de sono. Isso não só a vereadora da Paz. Tenho certeza que os demais colegas vereadores, todos também têm seu trabalho. Mas enquanto o povo dizia, quem vai decidir é a presidente. Quem vai decidir nas portas dos bares é a presidente. A presidente confia em Deus Todo-Poderoso e no povo pobre de Salgado e que jamais lutarei para ver o mal de vocês. A todos, muito obrigada e que voltem todos na paz de Jesus. Vamos sentar, nós vereadores, colocar nossas emendas, pensando no melhor de cada um. Um bom dia a todos.